Tá na 1, Bill? O Bill sempre larga na 1 sem avisar o cara. A próxima vinheta vai ter música, segundo o monstro aqui. Vamos ver se vai vir mesmo. Eu pego os caras tudo na palavra no ar, não quero nem saber. Salve, gente, Coutinho na fala para mais um episódio hoje bastante importante. O cara que está aqui hoje vocês já conhecem, mesmo assim eu vou pedir para ele fazer a autoapresentação. Ele é quase que nosso consultor de políticas internacionais. Qualquer coisa nova que está acontecendo, a gente chama ele. Mas antes, vamos pro recadinho, Bill? Tá com o videozinho das meninas aí do bronze? Então, beleza. Se tu quer ficar bronzeado agora que está chegando o inverno, o sol está indo embora, chamem as meninas lá do Bronze da Rê e mantenha o teu corpo na cor do pecado o ano inteiro. Fechou, Bill? E o outro videozinho está saindo aí, Bill, da construtora inovadora, especialista em pré-moldados de concreto. Quer construir teu prédio, tua empresa, tua casa? Chamem os rapazes lá da construtora inovadora. Fechou, Bill? Agora sim, mais uma vez, obrigado de novo, Alexandre Rosa, professor de geopolítica e nosso quase consultor de políticas internacionais. Cara, obrigado mais uma vez, então, por estar aqui com a gente. Vamos ter mais uma aula aqui, né? Eu tenho tido algumas aulas nos vídeos que tu faz, né? Então, de verdade, obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Eu sei que tu está na correria do MBA e mesmo assim está aqui com a gente. Então, de verdade, muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, Coutinho. Valeu todo mundo que está nos assistindo, que está nos vendo, que está nos ouvindo. Eu sou Alexandre Rosa, professor de Geografia e também professor de Geopolítica. Estou nessa correria, nessa labuta de tentar entender o mundo e todo dia é uma nova volta que o mundo dá e tudo fica cada vez mais complexo, e eu acho que isso é o que a gente tem que sempre fazer, né? Tentar ver todas as complexidades, porque senão a gente não analisa, a gente reage. Então fica muito difícil pensar um mundo que é tão complexo se a gente só reagir às coisas e não parar para respirar, para dormir com aquilo, para buscar uma outra fonte. Então, como tu falou, tem toda essa correria, além de eu dar aula também, né, no ensino médio, eu estou fazendo um MBA de gestão escolar. E aí hoje, inclusive, eu tenho uma reunião agora que a gente daqui a pouco, terminando aqui, a gente vai participar. Mas é isso, a ideia é tentar, e fico muito honrado de vocês me chamarem para essas conversas, essas discussões socioeconômicas, políticas, que é o que eu trabalho no dia a dia. Que legal, cara. A primeira coisa, como tu sabe, a gente pede então para que tu faça a tua autoapresentação. Possivelmente os nossos seguidores e espectadores já te conhecem, mas de toda forma, para quem ainda não conhece, fica à vontade para fazer a tua autoapresentação. Então, como eu estava dizendo, eu sou professor de Geografia, já tem 26 anos, 27 anos que eu sou professor de Geografia, sempre trabalhando com pré-vestibular e com ensino médio. E dentro dessa lógica de tentar usar a geografia para entender o mundo, tentar usar a geopolítica para entender o mundo e tentar passar essas visões de mundo, mas possibilidades de mundo, né? Porque isso eu acho que é muito importante para a gente sempre. A gente não precisa copiar ninguém, mas a gente pode pegar uma visão daqui, uma possibilidade dali e construir o nosso caminho. Eu acho que se eu consigo fazer isso com os alunos, de não dizer o que está certo e o que está errado, mas mostrar para eles, olha, acontece aqui desse jeito, acontece ali daquele outro jeito e acontece lá daquele outro jeito. Ou seja, tem diferentes mundos que são possíveis. E essa é a caminhada que eu tô e eu acho que tá dando fruto e estamos indo. Que legal, cara. Então, Alexandre, assim, ó, tu dissesse agora que é importante a gente ter várias fontes de informação, certo? Todo mundo serve a um senhor, certo? Todo mundo serve a um senhor, ninguém é neutro, exato, só shampoo. Exatamente, isso é importante a gente dizer porque toda a informação que a gente recebe da grande mídia, essa grande mídia também serve a um senhor. E aí a gente precisa saber a que senhor serve, né? Ao povo ou não ao povo. Então,
Por isso que eu acho importante, muito, muito importante trazer tu aqui, trazer o Breno Altman aqui, trazer o Humberto Matos aqui, o Márcio Chagas, que são pessoas com bastante conhecimento, que pode trazer para nós um outro viés da mesma história. Eu aqui, desse lado, aprendendo junto com quem está nos assistindo e sabendo, com a certeza e a tranquilidade, que esses convidados que eu citei aqui agora servem ao mesmo Senhor que eu. Que isso é muito importante para mim. E a cada dia, Alexandre, que esse podcast vai ficando mais velho, a gente vai deixando transparecer, porque também a gente vai ficando mais seguro, a gente vai deixando transparecer a que Senhor a gente serve. Então, obrigado por estar aqui, estou muito contente de poder, então, levar um outro lado, que é o que talvez não apareça com tanta ênfase. E como tu falou muito bem, né? Toda publicação tem um editor. Antes era mais fácil, porque tu tinha aí, 5 grandes emissoras, 3 grandes emissoras, e tinha a linha editorial de cada uma das emissoras, e tu conseguia entender. Isso do ponto de vista de TV. De jornal, tu tinha a linha dos jornais, as editores, até hoje, né, no jornal, que tem pouco jornal impresso, mas na versão online, tem ali a fala do editor, a carta do editor, então tu tem uma ideia da linha. Quando entra a internet, a coisa fica um pouco mais complicada, porque a internet, ao mesmo tempo que ela democratiza o acesso, ela também democratiza a possibilidade de tu falar o que tu quiser e cada um ser editor do que quiser. E aí, como abre e não tem nenhuma linha, a gente tem alguns absurdos que são espalhados, né? A gente chama de desinformação tecnicamente, mas no dia a dia a gente fala de fake news, e aí essas fake news elas são feitas para, de alguma maneira, servir algum senhor, como tu estava falando agora, né? Inclusive, o tema do meu MBA é sobre a geopolítica, a desinformação e a escola. Como que a gente, dentro da escola, lida com todos esses pontos que são muito importantes na construção, porque a escola é um ambiente de construção de cidadania, de educação. Então, como que a gente... E eu não estou nem dizendo se é o lado de cá ou o lado de lá, mas como que a gente verifica a veracidade das informações que a gente vai trabalhar. Na internet é cada vez mais difícil. É verdade. E dentro dessa lógica de que cada um pode falar o que quer na internet, infelizmente, do meu ponto de vista, é muito difícil produzir vídeo. Eu produzo ali vídeos de 90 segundos e tal, sobre diferentes temas, diferentes assuntos, mas aquilo, para eu produzir um vídeo, eu estudei aquilo, eu sintetizei, eu fiz, e eu digo, cara, aquilo que eu escrevi ali, eu sei de onde eu tirei a fonte, e quem me questionar vai ter a fonte ali, eu vou apresentar. Vem gente me perguntar no direct, vem gente me perguntar no próprio comentário ali, e eu respondo, foi daqui, dali e tal. Por outro lado, tem gente que fala qualquer coisa a qualquer tempo, e aí quando ele é questionado, ele bloqueia o cara. Perfeito. Ou ele apaga o vídeo. Então, nesse mundo de múltiplas complexidades aí, a nossa preocupação com a qualidade da fonte, eu acho que ela tem que ser sempre grande para que a gente possa ter qualidade no debate. Senão, não tem como, né? É verdade, cara. É importante também reforçar aqui. Olha, a gente nem entrou ainda no assunto, porque vai ser boa a conversa, eu tenho certeza. Mas é importante reforçar também, né, Alexandre, que a informação falsa também é política. Com certeza. Não Todo ato é político. Respirar nessa sala é um ato político. O cara que está dando essa informação, na maioria das vezes, quem criou essa informação é uma informação consciente, ela é falsa e consciente. E com o intuito de fazer alguma coisa. Perfeito. Por isso que a gente diz que é política também. Claro. E outro problema que eu acho que a gente está tendo, não sei se melhorou, e aí tu pode dizer mais do que eu, porque tu é professor, mas eu acho que me parece que hoje as pessoas, elas
Como é que eu posso te explicar isso? Elas fazem a pesquisa com o resultado na mão. Entendeu? Então, elas assim, já têm o resultado eu e elas só procuram como chegar naquele resultado. Chegar naquele resultado. Um viés de confirmação. Perfeito. Assim, e se não chegar naquilo que eu... Porque assim, é porque eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar nisso. Então, para que eu consiga ficar confortável acreditando naquilo, eu preciso fazer a pesquisa direcionada, não é uma pesquisa neutra. Será para onde eu vou? A pesquisa nunca vai ser neutra, né? A gente tem sempre que entender assim, a ciência não é neutro, nada é neutro. Mas eu entendo o que tu está falando e o que me preocupa mais ainda é que tem muita gente usando o ChatGPT e essas outras inteligências sem se dar conta que quanto mais tu usa o ChatGPT, mais ele pega informações sobre a tua linha de pensamento e ele é capaz de te responder a partir do que tu já predisse para ele. De tanto tu alimentar ele. De tanto tu alimentar com aquela linha. Por exemplo, eu participo de um grupo que são amigos de amigos, assim, e me colocaram lá e eu gosto porque é uma discussão muito plural, é muito diferente do meu dia a dia, o que eu vejo lá. E a gente já fez um teste de fazer a mesma... cada um de nós vai fazer a mesma pergunta para o seu ChatGPT. E vamos ver qual resposta qual resposta que ele devolve. E as respostas eram parecidas, mas com um fundo diferente. Assim. Tá. Ou seja... Pegando o teu perfil. Pegando o meu perfil, a mesma, sei lá, claro, não dá para ser uma pergunta do tipo, qual é o maior produtor de petróleo do mundo? Isso é uma coisa, mas, por exemplo, no Brasil, o Brasil está sofrendo tanto com a guerra lá do Irã, dos Estados Unidos, Israel versus Irã, porque a gente não refina todo o petróleo porque teve privatizações. Tu faz essa pergunta, foi porque teve privatizações? Tá. Aí a tua resposta vai ir por um lado, a minha resposta vai pelo outro. A gente fez a mesma pergunta, mas daí em algum momento vai dizer, as privatizações foram importantes, mas não é o principal. Tá. Aí no do outro vai dizer, não, as privatizações acabaram com o rolê da refinaria. Tipo, conforme o cara já pergunta pro ChatGPT. Ou seja, o ChatGPT, ele não é objetivo na resposta. Ele continua querendo te deixar confortável. Exato. Na mesma lógica que a gente pode botar assim, cara, o algoritmo da rede social te aproxima com quem tu quer estar perto. E aí o que faz? Tipo, eu sou um cara de direita, vai aparecer só coisa de direita para mim. E aí chega uma hora que só o que aparece para mim é direita, eu acredito que o mundo inteiro é de direita. Claro. E do outro lado tem alguém de esquerda que pesquisa, sei lá, sobre movimentos sociais, por exemplo, só começa a aparecer e aí diz, nossa, todo mundo está preocupado com isso. Por isso que é tão difícil, pós essa era de redes digitais, de redes sociais e de algoritmo, alguém reconhecer que ele pode estar errado. Porque tudo que ele vê é de um jeito. Aí vem um cara e diz que é de outro jeito. Ele diz, não, tu tá equivocado, porque olha só, tudo que eu já vi um vídeo, eu já vi um texto, eu já vi não sei, por causa disso. Então o algoritmo ele cria grandes bolhas e as pessoas ficam ali dentro daquela bolha achando que aquilo é a realidade. Olha só, nós estamos bem fora, mas eu vou ser obrigado a perguntar, né? Por que tu acha que o algoritmo faz isso? É uma política também, do próprio algoritmo. Claro, e é uma política de conforto. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Quando eu era pequeno, a pior coisa que podia acontecer na minha vida era minha mãe me mandar pro meu quarto. Eu fiz alguma coisa errada, vai pro teu quarto de castigo. Era a pior coisa que podia acontecer. Hoje, nenhum adolescente sai de dentro do quarto. Todos estão dentro do quarto. Porque dentro do quarto, eles têm um mundo que é a internet, é as Netflix da vida e todas as coisas. E é um mundo preparado para ele. Dentro da bolha dele. É extremamente confortável aquele mundo. E se é confortável, eu não quero sair dali. E tu acha agora que... E o algoritmo, então, deixa confortável para te passar horas na rede social deles. Mas tu não acha que o algoritmo deixa confortável porque é bom para o algoritmo também? Claro. Não. Por exemplo... Quanto mais tempo de tela tiver, melhor. Não, mas eu te digo no seguinte sentido.
o algoritmo ele não está preocupado se a informação que está sendo passada por ele é fake news ou não, ok? Ele quer que tu esteja ali. Ele quer que tu esteja ali. Não é uma política também do algoritmo não colocar alguém mais progressista para aquele cara que só escuta fake news? Ele não está preocupado com a verdade. Não, ele está preocupado em manter o cara ali. Talvez se ele mostrar um cara de esquerda, mais progressista, o cara vai sair. O cara vai desligar. E ele não quer que desligue, ele quer que tenha tempo de tela. Inclusive, teve um processo agora nos Estados Unidos que a Meta perdeu, que é do Facebook, do Instagram, perdeu porque a menina conseguiu provar que ela foi viciada pelo algoritmo propositadamente e passou, sei lá, a parte da vida dela dentro do coisa. E a justiça dos Estados Unidos reconheceu e fez indenizar. Olha, não sei se tem ainda como recorrer, mas é isso. O algoritmo quer que tu tenha o maior número de horas de tela, porque daí ele pode dizer para o anunciante, ó, eu tenho crianças de 14 a 15 anos, de 20 a 30 anos, X horas por dia, olha que tu anuncia que tu vai vender. Claro, no fim das contas é dinheiro. É óbvio. Agora vamos entrar um pouco, então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, né, que eu já até te falei, deixa eu ler aí o que está escrito na tua camisa para saber se foi proposital o que tu trouxe, né? Que tu veio vestido com ela. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Essa frase aqui, ela é de um Ian Johnson, se eu não me engano o nome dele, é um senador da Califórnia no contexto da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra Mundial. Cara. E ele fala, a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Porque aquilo, né? Eu até falo nas aulas de geopolítica, nas aulas básicas, assim, as primeiras aulas que eu estou dando os conceitos de geopolítica, o que é território, o que é nação, o que é tal. Daí entra nos conflitos, né? E aí eu começo sempre com essa frase e digo, sabe, quem aqui é filho único? Aí alguns se levantam, cada vez tem menos filhos na família. Sim. Quem aqui tem um irmão ou tem um primo? Tá, e quem aqui já estava brigando com o irmão e estava num conflito com o irmão, com o primo, com quem quer que seja, e chegou um adulto e disse, quem começou? Vamos parar com isso? Quem começou? Qual é a resposta que os dois dão? Foi ele. Sim. E você tem noção que alguém mentiu, né? Perfeito. Perfeito. Mentiu. Porque um começou e não foi os dois começaram ao mesmo tempo. Mas os dois, foi ele. Então já tem aí uma mentira. Tá. E a lógica numa guerra é essa. É a opinião pública. É tu saber se tu tá ganhando, é tu não falar tudo que tu tem que falar. É um jogo de esconder, né? E essa camiseta aqui, eu tô fazendo as minhas próprias camisetas, né? Agora vem um merchan. Cara, agora vem um merchan. Eu tenho lá no meu arroba lá do Instagram, eu tenho o link para uma loja de camisetas que eu fiz, que são camisetas de coisas que traduzem ali o que eu tô falando, o que eu tô pensando e tal. E aqui tem o Tio Sam, na clássica postura ali de convocando todo mundo a lutar do lado dele. E tem 4 países aqui onde o Tio Sam foi levar a democracia e só deixou os países piores. Olha só. A gente pode começar com o Vietnã, que tem gente que até hoje acha que por causa da mentira, até hoje acha que os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã. É verdade. Porque a guerra não se conta pela quantidade de mortos. Não, óbvio que não. Certo? Só para deixar claro. Isso, porque às vezes as pessoas acham... Tem aqui Líbia, tem aqui Iraque e aqui tem a Venezuela agora, né? Que essa camiseta eu fiz esse ano porque estava nesse contexto. Podia estar aqui em algum lugar a bandeira do Irã, mas eu fiz essa camiseta antes do 28 ali de fevereiro, que foi quando começou a guerra. Eu ia pensar sobre o Irã... Será que ele vai conseguir prejudicar o Irã? Não, então, um pouco mais difícil. Eu acho que... ele podia ter aqui a bandeira do Afeganistão também. Sim, perfeito. Mas, podia ter outros lugares onde os Estados Unidos... Tem coisas que são inegáveis. Os Estados Unidos é o país mais armado do mundo e mais pronto para fazer uma guerra, vai lá, faz e volta. O grande problema dele é quando ele quer ficar muito tempo.
Se ele pudesse, e ele pode, claro, vai infringir uma série de convenções Sim. e essa coisa toda, mas a capacidade de armamento que ele tem para fazer o que ele fez, o sequestro do Maduro, entrar lá e inutilizar toda a comunicação, fazer o que fez, sequestrar o presidente do país, ele consegue fazer isso. O lance talvez é que ele não tenha se dado conta que sempre que ele fez isso, ele subestimou os parceiros. Ele perdeu no Vietnã, porque foi uma guerra que durou muito tempo. O Gaddafi na Líbia não foi tão assim, porque ele usou mais a estratégia da OTAN fazer esse trabalho mais sujo. Aqui a Venezuela, como a gente falou, foi uma ação rápida, mas que agora esse desenrolar do desenvolver, ganhei. Agora eu estou aqui. Como que eu vou lidar com isso daqui para frente? Mas no Iraque, ele ficou muito ruim. Na Bolívia ele tentou também, ele tenta com em vários lugares, tirou, com o Evo Morales, ele tentou em vários lugares. Mas agora, com essa questão do Irã, eu acho que ele não se deu conta, brutamontes, que é o Trump, do ponto de vista de achar que tudo é blefe e tal, ele não se deu conta do que é o Irã. Ele não entende o Irã. Ele não entende o Irã, e a gente que estamos no hemisfério ocidental, nós não somos ocidentais, não somos latinos, mas nós, pro lado de cá de Greenwich, a gente não entende o que é o Irã. O Irã, se a gente for pensar rápido, para não voltar tanto, a gente volta para 600 antes de Cristo. Eles já existem. Para não voltar tanto, nós estamos falando em 2.600 anos, quando tem o primeiro grande império naquilo que a gente vai chamar de Pérsia, que é com Ciro o Grande. E esse Ciro é um cara que vai começar o que a gente conhece como os persas, e ele é um cara tão... E aí, pensar, né, a gente pensa o Irã como árabes, como aquela coisa feia que a mídia nos construiu, que o árabe é o terrorista, que o árabe é o... Enfim, tudo de ruim que possa ser nessa construção da mídia. Mas o Ciro, lá em 500 a.C., ele forma o Império Persa, onde é o Irã, e ele vai fazer o que a ONU já reconheceu como a primeira Carta de Direitos Humanos. Olha, cara. Que, se eu não me engano, chama Cilindro de Ciro. Os caras encontraram isso no ano de 1800 agora, e era um cilindro com uma escrita cuneiforme lá, dizendo, por exemplo, porque Ciro conquistou a Babilônia. Ciro aparece na Bíblia. Ciro aparece na Bíblia, na parte da Bíblia judaica, e olha que interessante que nós estamos falando agora. Ciro, que dá origem aos persas, aparece na Bíblia judaica como sendo um Messias gentil. Gentil é como os judeus chamam os não-judeus. Tá? Sim. Então ele seria o único Messias que não é judeu. Tá? E ele aparece ali na Bíblia, e quando falam dele é porque ele, quando ele conquista a Babilônia, ele liberta os judeus. E escreve nesse negócio o seguinte: no meu governo, no meu império, tu vai ter liberdade religiosa, os escravos não vão ser mais escravos, e é por isso ele está libertando os judeus, e todo mundo tem direito a voltar para sua casa. Se tu veio trazido para cá, tu volta. E aí os judeus são então libertos por Ciro para ir reconstruir o templo. Então, nós estamos falando dessas pessoas. Então, vai aí o Império de Ciro... eles tinham uma cidade que era Persépolis, que era uma cidade que reunia o mundo ali na cidade. Ou seja, eles eram... não é um grupo fechado. Eles faziam celebrações e tal ali. Aí isso vai acontecer. Aí tem Cristo, tem toda essa coisa, né? Nós estamos vindo de menos 500. Aí ali pelo século 7 depois de Cristo, os árabes invadem e islamizam o Irã. Os persas, eles não eram islâmicos. Eles eram livres, qualquer um podia ter a sua religião.
Eles eram do zoroatrismo. Olha, cara. E aí, no século 7, 700 depois de Cristo, o Irã é invadido. Sim. Não é Irã ainda, é Pérsia, né? Tá. A Pérsia é invadida e aí entra o islamismo. Só que no islamismo, eu não sei se vocês lembram isso das aulas de história, ele tem duas grandes correntes. Como se a gente fosse mal comparar, o cristianismo tem os católicos e os evangélicos. Certo. Os islâmicos, eles têm os sunitas e os xiitas. Tá. Quando morre Maomé, que é para ambos tem um Deus, e tem Maomé, que é o profeta. Quando morre Maomé, essas duas vertentes, elas discordam sobre quem que vai continuar o que Maomé começou. Tá. Aí um grupo, que é o grupo maior, que são os sunitas, que é 90% dos islâmicos no mundo, que é o pessoal da Arábia Saudita, dos outros países ecos que tem ali, perdão pelo país ecos, dos outros países pequenos que tem ali, a Indonésia, que também é islâmica, eles dizem que são os cunhados, são os amigos de Maomé que levaram isso. Que é os que vão continuar. E os xiitas, que é o Irã todo, o Irã é xiita, diz não, são os familiares de Maomé. Então é o cunhado e não sei quem que levou a coisa. Então os xiitas são os 15% dos islâmicos no mundo e os outros 90% aí são os sunitas. Então o Irã é predominantemente xiita. Tá? E aí, com essa caminhada toda do Irã, o Irã, lá na época do Ciro, lutou contra os gregos. O Império de Ciro termina conquistado por Alexandre o Grande. Então, a história de guerra, a história de resiliência, de resistência nesses 2.700 anos é uma coisa absurda. Ou seja, é um povo que tem tradição, que tem território, que tem história, que tem lugar. Diferente dos países com quem os Estados Unidos estavam acostumados a lidar ali no Oriente Médio, que o Oriente Médio era uma grande possessão britânica, que depois eles dividiram. A parte que a França controlava virou Síria, a parte não sei o que controlava virou Líbano, e aí chegou a parte que hoje é a Palestina e Israel, que por conta, obviamente, dos absurdos da Segunda Guerra, a Inglaterra, o Reino Unido disse, olha só, ONU, resolvam o que vocês vão fazer aqui. E aí tem a separação ali do que vai ser Israel, do que vai ser os territórios da Palestina, que depois são ocupados, enfim, várias outras guerras. Mas o Irã está vindo junto com isso, com um povo com tradição, com história, com... Sim, que os Estados Unidos não fazia ideia que isso ia acontecer. Perdão. Não fazia ideia que era esse povo que ele estava enfrentando. Até porque saiu agora, acho que foi no New York Times, não me lembro agora em qual jornal, mas hoje é dia 9, dia 7, hoje é quinta, terça-feira. Saiu uma reportagem dizendo como que o Trump foi convencido pelo Netanyahu a invadir o Irã. Saiu a reportagem. Nossa, é um texto grande, assim, é um artigo, eu acho que é no New York Times. E eles falam, olha só, parecia, pelo que as pessoas que estavam lá, que acabou vazando, não sei o quê, parecia um pitch, parecia uma apresentação de uma startup. O Netanyahu dizendo, olha só, a gente vai invadir rápido, a gente mata o Khamenei, mata o líder, o povo se revolta, muda o regime e acabou. Fácil assim. Fácil assim. E aí diz que tinha gente lá que a inteligência dos Estados Unidos dizia, não vai ser assim. A CIA dizia que não, né? Só que aquilo, né? Quando tem um líder, e aí vou ousar chamar o Trump de líder. Quando tem um líder que é muito temido, soberbo, ególatra, quem está na volta dele vai falar o que ele quer ouvir. Vai falar o que ele quer ouvir. Não vai dar contra. Porque se dá contra, ele já demite, ele já faz aquelas coisas todas. Então a galera meio que ficou quieta. E acontece o quê? Invadem, matam o cara, só que não tem mudança do regime. O regime segue lá, numa tradição, numa estrutura que está existindo. Eles convocam o povo para ir para a rua, para
para derrubar o regime, o povo está completamente do lado do regime. Está completamente do lado. E aí tem uma outra coisa. Agora, terça-feira também, o Trump dá o ultimato, Sim. que nunca é um ultimato, é sempre um penultimato, Sim, porque penultimato. ele sempre arrega, né? Sim, Tem até o sim. taco ali, Trump always check out, sei lá. Qual que é a ideia? Ele diz, se não abrirem o Estreito de Hormuz, nós vamos aniquilar uma nação inteira. E vamos começar a destruir ponte, coisa de energia e não sei o quê. Tudo crime de guerra. Vamos atacar instalações civis. O regime iraniano fala, convoco os iranianos a abraçarem... E eles vão. E eles vão. Cara, então lá todos os puta que iranianos... pariu. E na volta de uma usina hidrelétrica, na volta de uma usina de, sei lá, de energia, na volta de uma ponte, em cima de uma ponte, porque se forem atingir, vão atingir os civis e tal. Como ia ser fácil derrubar o regime? E por que não é tem fácil? como. Não tem, porque é um regime estruturado, é um regime que querendo ou não, funciona. E aí isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que guardar sempre, né? É óbvio que é um regime ruim. Claro, uma coisa não tem nada a ver Não com a tem outra. nada A a gente ver não com está a aqui outra. defendendo o regime. Nada, óbvio Exato. que não. Internamente é uma coisa, externamente é geopolítica. E do ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos só botou os pés pelas mãos. Perfeito. É isso. Tu sabe que o Breno Altman esteve aqui, né? Como a gente estava falando. E ele comentou com a gente que ele entrevistou um intelectual iraniano sobre a guerra. Tem muitos intelectuais iranianos, os caras produzem muita ciência. Eu agora esqueci o nome. Ele falou o nome, mas eu não vou me lembrar. Inclusive, eu tenho que olhar esse episódio lá no Opera Mundi, que tá. E esse intelectual iraniano disse o seguinte, ó, que os Estados Unidos, eles erraram porque não conhecem a história do Irã. Aí ele disse o seguinte, ó, nós somos um povo com 5.000 anos. Os Estados Unidos têm quanto? 200? E aí ele disse também aqui, o Breno, que o Irã ele teve diversas tentativas de colonização do povo, de tentar entrar. Se não me engano, Portugal tentou, outros países, e todas as tentativas foram frustradas pelos iranianos. Claro, e eles são persas, né? Até 1935, quando eles trocam para Irã. Sim. Tá? Então eles vêm de uma história lá milenar, com guerras, com todas as coisas. E aí, quando chega 1900, eles são uma monarquia. Qajar é o sobrenome dos reis todos. Tá? Tipo uma dinastia, se fosse uma dinastia. Qajar. E aí, em 1906, intelectuais, comerciantes, o pessoal ali da sociedade diz, olha só, não dá pra gente ser uma monarquia absoluta para sempre, né? Vamos fazer uma constituição. E aí vira uma monarquia constitucional. Olha, cara. Aí, 1906, uma monarquia constitucional. Aí tem a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, eles são meio invadidos ali e tal. E aí, em 1925, um comandante, que é o Reza Khan, ele dá um golpe de Estado e ele assume o poder. E aí começa a tal da dinastia Reza Pahlavi. Ele escolhe esse nome Pahlavi. Tá. Só que isso vai... Daí, em 35, eles mudam para Irã. Tá. E aí que tem uma coisa a ver com arianos, na mesma lógica do Hitler. Dos alemães. Mas pela localização geográfica e tal. E aí, eles, em algum momento, na Segunda Guerra também, eles são invadidos ali pela União Soviética e pelo Reino Unido. E aí surge ali nos anos 50... uma monarquia parlamentarista. Tá. Ou seja, é um rei, mas é um parlamento que manda. Aí tem um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, o Irã já produzia petróleo. Esse primeiro-ministro, ele nacionaliza as empresas de petróleo. Isso em 51. Aí o que acontece?
A CIA dos Estados Unidos faz uma operação junto com o M16, que é a CIA do Reino Unido, dão um golpe, tira o parlamento e esse rei que mantinha o parlamento assume o filho dele, que é o Reza Pahlavi. E aí vira uma monarquia absoluta de novo. Olha, cara. E isso vai dos anos 53 até 1979. Porque aqui ele ocidentaliza o Irã. Ou seja, ele está bem de acordo com os Estados Unidos, porque ele assumiu com o golpe da CIA e do M16, da Grã-Bretanha, e aí ele está ocidentalizando o Irã. Só que o Irã tem essa vertente lá xiita dos islâmicos. E aí em 79 tem a Revolução Islâmica, que derruba o Reza Pahlavi e institui a teocracia islâmica. E aí agora a gente muda o nome, é uma República Islâmica do Irã. E aí funciona numa lógica tipo o Vaticano. Aí é legal da gente pensar. O Papa da Igreja Católica, ele é escolhido entre os cardeais. Certo. Tu tem que ser um cardeal, que daí tem aquela fumaça branca, aquela coisa toda lá, e aí elege o Papa. O Papa, então, é um cardeal que foi colocado na função de Papa. No regime iraniano, os ayatolás são como se fossem os cardeais. E aí eles escolhem um líder supremo, que sempre é um ayatolá. Certo. Que foi, no caso da Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini. Isso, que foi o que mataram agora. Não. Esse aí, ele entra em 79 na Revolução e ele morre em 89. E aí assume o Ali Khamenei, que é esse que mataram agora. Mas olha só. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Todos esses líderes supremos, eles são da linhagem lá do Maomé? Então, em tese sim. Porque tu disseste que é a família que continuou, né? Isso, em tese sim. Então todos os ayatolás são oriundos da família de Maomé, porque vota entre eles? Isso, mas era o cunhado, era o genro. Era a parte masculina da família que entendi, ok. Mas de qualquer maneira, 89 morre o Khomeini e assume o Ali Khamenei. Esse daí. O Papa, ele é o chefe de Estado do Vaticano. Ok? Certo. Ele manda no Vaticano. O Vaticano é um país, enfim, e tal. Vou lá no Khomeini ainda, tá? Na Revolução. O Khomeini era o chefe de Estado do Irã. Ele é o que manda. Só que o seguinte, tem eleições no Irã. O Irã elege presidente, ele tem um presidente. Mas quem vota no presidente? O povo. Mas quem pode se candidatar a ser presidente? Quem o líder supremo escolher. Então ele é como se fosse um TSE. É como se ele fosse um santo na Terra. Ele é o representante de Deus na Terra. Como enfim. o Papa é um... Isso, só que para o Irã, ele também é o chefe do Estado. Então, assim, tu quer ser candidato a presidente, daí tu te candidata. Aí ele vai analisar, o Coutinho é de família islâmica, não sei, ele pode concorrer. O Alexandre, não, o Alexandre não pode. E aí, sei lá, ele coloca lá 4 candidatos. E aí o povo vai lá e escolhe o presidente. E o presidente vai governar embaixo de uma república islâmica. Administrativamente, seria o operacional de uma empresa. Isso, exatamente. O Papa, ele faz leis, que são as bulas papais. Ele diz como que vai fazer as coisas, como que tem que lidar com o casamento, como que tem que lidar... Bulas papais. O líder supremo faz leis também que chamam fátuas. E o Khomeini morre em 89. O Khamenei assume, é um ayatollah que é colocado como líder supremo. E o Khamenei faz uma fátua dizendo: a gente nunca vai ter, nem armazenar e nem construir bomba atômica. Sério? Sim. Então, o que mataram. O que mataram. Sim, esse que mataram. E toda a discussão, e a gente volta agora lá pro
pro Netanyahu convencendo o Trump. Ó, o Netanyahu fala há 40 anos que o Irã está fazendo uma bomba, que o Irã não sei o quê, e essa coisa toda. Tá. E nunca se provou nada. E agora ele disse, ó, nós vamos invadir, nós vamos... Por quê? Porque eles estão fazendo uma bomba atômica. Tá. Só que aqui a gente pode cortar um pouquinho. Tu pode perguntar, tá, mas por que o Irã não pode ter bomba atômica? Por que ele não pode? Ele não pode porque o líder supremo disse que não vai ter. Que nem na nossa Constituição. Na Constituição brasileira diz que a gente não pode ter bomba atômica. Certo. Tá? Mas vamos lá. Ele tem lá uma orientação religiosa, um governo religioso que tem uma lei religiosa, uma fátua lá, dizendo não vamos ter. Mas o mundo desconfia. Tá, mas que mundo desconfia? Quais são os países que têm bomba atômica? Rússia, que é a que mais tem, que herdou na União Soviética, Estados Unidos, China, França, Reino Unido. Coreia do Norte. Aí, calma. Tá. Paquistão e Índia, que estão em guerra há muito tempo, mas um não guerreia o outro porque eles têm a bomba e aí um pode lá. De certa forma é importante ter uma bomba atômica e um louco no poder, né? Coreia do Norte é a que menos tem e Israel, que é um dos países que tem, mas não assume que tem. Por que ele não assume que tem? Porque se ele assumir, ele tem que ser fiscalizado pelos outros países. Então Israel nunca assumiu oficialmente se tem ou não. Mas o mundo diz que são esses 9 países que têm bomba atômica. Entendi. E aí a discussão é, o Irã está fazendo bomba atômica. Bom, o Irã tem lá a legislação dele dizendo que não vai fazer, mas uma coisa é ter uma lei, outra coisa é de fato não estar fazendo. Então a desconfiança dos que têm... No caso da Coreia do Norte não, porque ela não desconfia do Irã, mas os outros todos desconfiam. E por que ele não poderia ter se 9 tem? Então, porque de certa forma é importante, muito poder não ter, né? Com a Coreia do Norte, ninguém mexe. Porque eles têm uma bomba atômica, exato. Entendeu? Tem que ter uma bomba atômica e um louco para apertar o botão. Vou morrer. Na geopolítica a gente fala que bomba atômica é não arma. É uma arma que tu usa só para ameaçar. Perfeito, cara. É uma não arma. É uma não arma. Olha só, eu tenho, só para te dizer. Isso. A Índia e o Paquistão, eles estão em guerra há muito tempo. Mas não se bombardeiam. Região da Caxemira, mas eles, se eu não me engano, eles estão em guerra desde 1950 e eles estão em um cessar-fogo desde então. Mas só com faca e tapa. Porque... Isso. Vocês já viram os vídeos deles eles têm uma fronteira que ficam soldados do Paquistão do lado, soldados da Índia do outro, e eles fazem umas apresentações militares, assim, meio que para provocar o outro lado. Tipo, isso, vocês não coloquem no YouTube e vejam isso. É bem interessante. De vez em quando trocam uns tiros, morrem um com o outro. Dá para nós botar, hein? Dá para botar. Aí. Pra gente fazer um corte disso. Isso é bem legal, assim, bem legal. É curioso, claro. Porque, tal. Mas é interessante, né? Isso, na geopolítica, bomba atômica é uma não arma. É uma não arma, é só para te dizer, olha só, eu fica tenho. Fica ligado, por isso que ninguém se mete com a Coreia do Norte. Claro, e a Coreia do Norte faz o que quer. E agora como é que é o nome dele? O Kim Jong-un. Kim Jong-un, né? Ele tá até meio triste que estão brincando, pensando uns memes. E não estão chamando ele pro parquinho. Ele, e tal. E isso é muito legal se a gente pensar no parquinho, né? E o Irã há pouco tempo entrou nos BRICS. BRICS é aquele acordo que não é um bloco econômico, não é, mas é uma área de interesse que começa com Brasil, Rússia, Índia e China. Esses são os fundadores. Depois entra a África do Sul, por isso que chama BRICS. Daí fica o S ali de South África. E agora entrou a Arábia Saudita, que o Irã atacou as bases ali do coisa. Entrou a Arábia Saudita, entrou o Egito, entrou os Emirados Árabes Unidos, que o Irã atacou as bases dos Estados Unidos ali também. Entrou a Etiópia e a Indonésia. Então, todos esses países, eles estão alinhados todos? Não, eles têm interesses em comum. Sim, perfeito. Na geopolítica, a gente não pode lidar com a ideia de que esse é do bem, esse é do mal. Não é uma discussão moral. Israel não é do mal. O Irã não é do bem. Não é. Eles têm interesses. E esses interesses estão sendo colocados na mesa.
Perfeito. Essa é a conta, sabe? Não dá pra gente entrar no maniqueísmo, esse é bom, esse é mal. Tem posturas imperialistas, tem posturas que não são tão imperialistas, tem posturas que são do diálogo, mas todos estão defendendo os seus interesses. Perfeito. E essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que ter, né? Não só dizer esse é do bem, esse é do mal. Mas eu posso dizer que os Estados Unidos é do mal, né? Esse é claro que é sempre interesse, mas é que é foda. Eles eu gosto de falar assim. Os Estados Unidos, eu acho que tem dois conceitos que ficaram muito vivos nos últimos anos no Brasil, que as pessoas confundem, que é nacionalista e patriota. Tá. Nacionalismo e patriotismo. O nacionalismo é: eu gosto da minha pátria, eu gosto da minha tradição, dos meus valores, da minha cultura, e eu sou o melhor povo do mundo. Tá. Todo mundo tem que aprender comigo como é ser bom. Tá. O patriota, eu gosto da minha pátria, eu gosto dos meus valores, dos meus hinos, das minhas... Igualzinho ao nacionalista. E ele diz, o patriota, eu não baixo a cabeça para ninguém. Por quê? Porque todo mundo é igual e ninguém precisa baixar a cabeça para ninguém. Olha, cara. O patriota, ele tem orgulho da sua pátria e ele conversa de igual para igual com qualquer outra pátria. O nacionalista, ele diz, a minha nação é melhor e vocês têm que se ajoelhar. Olha a diferença. O meu jeito é melhor. Então, assim, um patriota jamais vai bater continência para outra bandeira. Sim. Porque a minha bandeira está do mesmo tamanho da tua e perfeito. Nós estamos iguais. Eu não vou me ajoelhar. A gente pode dizer que o Brizola era um patriota, então. Tem vários patriotas, sim. né? Só que tem muita gente que se diz patriota. Sim. Não é patriota. Tem gente que diz nacionalista. É pior ainda. O nacionalismo, ele é bélico. Ele é beligerante. Tá, perfeito. Porque ele precisa mostrar que ele é maior do que o outro. Tá. Então, essa daí é uma discussão. Tá. Os Estados Unidos é nacionalista. Tá. Entende a ideia? Sim, Isso quer dizer que ele é do mal? Porque os Estados Unidos... Tem até um vídeo clássico que é um cara, sei lá, no Congo, dizendo, qual é a diferença dos Estados Unidos e da China na relação com a África? Daí ele diz, os Estados Unidos vêm aqui, quer pegar aqui o nosso minério, sim. Se a gente não der para ele manda uma guerra. Eu vi isso. Sim. A China vem aqui e diz, a gente quer, o que vocês querem em troca? É isso aí, negocia. Né? Negocia. Exato. Então a conta é essa. Exatamente. Patriota vai lá e negocia, nacionalista vai lá e impõe. Exato. Então... Ô Alexandre, me diz uma coisa, tem como os Estados Unidos sair vencedor dessa guerra ou eles já perderam? Eles já perderam, porque, pensa bem, eles estão negociando reabrir o Estreito de Hormuz, que estava aberto antes da guerra. Voltar ao status quo, digamos assim. Tu entendeu? Claro. Estava aberto, passava 20% do petróleo por lá, do gás, estava tudo acontecendo. Aí os Estados Unidos, dentro dessa lógica de que o Irã tinha bomba atômica, ou fazendo bomba atômica, dentro dessa ideia de que ia ser rápido, de que ia ser forte, não sei o quê, entra numa guerra. E aí o que acontece? O Irã fechou o estreito. E agora os Estados Unidos estão dizendo, eu paro de te bombardear se tu abrir o estreito. E ele está entendendo isso como uma vitória. Porque o Trump ele não pode sair perdendo. Sim. Então ele vai manipular dentro daquilo, vai editar perfeito. Tudo para dizer, olha só, a gente conseguiu reabrir o estreito. E eu acho que vai reabrir. Porque o Irã está de um lado do estreito e Omã está do outro lado. E eles negociaram um pedágio aí. E agora vai ter pedágio. E o pedágio, se eu não me engano, é $2 milhões por navio, mais $1 por barril de petróleo que o navio carrega. Nossa Senhora! E aí isso... e outra... A conta é em dólar, mas o pagamento ou é em criptomoeda ou é em yuan. Ou seja, não, vai tirar o dólar da Isso jogada. Isso ferra os Estados Unidos também. De certa maneira sim, mas vai aumentar em 100 bilhões por ano a receita do Irã. Cobrando um pedágio que antes ele não cobrava. E essa é a vitória. E os Estados Unidos vai apresentar isso como uma vitória porque ele reabriu o estreito.
Tá, mas isso vai refletir na gente, no valor da gasolina, do gás, Vai refletir na gente, já está refletindo. Em que pese agora está refletindo, porque tem muito dono de posto que é malandro, tem ali o estoque, que nem chegou a ser repassado nada, mas ele já aumentou. Já aumentou, como claro. sempre acontece, né? Fala que vai subir, ele já sobe antes. E fala que vai descer, ele nunca escuta. Desce, exato. Ele não escuta. Mas vamos lá. O Brasil, ele não tinha Petrobras. Quem criou a Petrobras foi o Getúlio Vargas em 1953. E 10 de outubro de 53 é a criação da Petrobras. A gente já tinha encontrado petróleo em terra, em alguns lugares, aquela coisa toda. Mas investir em petróleo precisava de muita tecnologia, de muita ciência, de muito dinheiro, e era muito mais barato importar petróleo do Oriente Médio. Custava $3 o barril. Olha, Um barril de petróleo, quando a gente está falando assim, é 160 litros. Tá? Quando eu falo um barril, é 160 litros. Custava $3. Então a gente importava petróleo do Oriente Médio, do Irã inclusive, mas dos outros países também. E a gente construiu refinarias aqui para refinar esse petróleo que vinha de lá. Para fazer gasolina, para fazer diesel, para fazer o que fosse. O que acontece? Por causa o Estado de Israel na ONU, a partilha da Palestina é em 1947, eles dividem, isso aqui vai ficar para Israel, isso aqui para o futuro Estado palestino. Em 48, Israel se torna independente, aceita a divisão, os palestinos não aceitaram, tem a Guerra da Independência, Israel pega mais uns pedaços e fica já maior. E aí vai tendo algumas guerras aí ao longo... Guerra dos 6 Dias, guerra de não sei o que, do Yom Kippur e tal. E cada vez que tem essas guerras, tem no mundo árabe uma associação de países exportadores de petróleo, que é a OPEP. Então eles regulam o preço do petróleo. Eles diziam, olha só, nós árabes que tiramos petróleo, vamos tirar tanto petróleo hoje que daí o preço sobe. Vamos tirar mais petróleo, que daí o preço desce. Sim. Então, eles ficavam regulando o preço do petróleo a partir da produção. Quando o mundo, nessas guerras entre Israel e Palestina, e até mesmo com os outros países árabes, se posiciona pró-Israel, os árabes da OPEP, inclusive a Venezuela sempre fez parte da OPEP, dão um choque no petróleo. Eles falam, vocês vão ficar do lado de Israel? Então a gente vai subir o preço do petróleo. E o barril passa de 3 para $10 numa canetada. Isso é 1973. O Brasil diz, opa, ficou caro. Acho bom a gente começar a procurar o nosso petróleo. Em 76, o governo, que são os militares, né, a ditadura militar no Brasil, ele se dá conta do seguinte, mas a gente pode plantar cana e fazer álcool. Aí tem o pró-álcool. Olha, cara. Em 76, o governo financiando plantação de cana, engenho, daí os carros a álcool começam a surgir, aquela coisa toda. Em 79, a OPEP dá outro choque e o barril passa para $30. Nossa. Então, em 6 anos, sai de 3 para 30. E o Brasil diz, olha só, nós precisamos achar petróleo. Aí investe muito na Petrobras. A Petrobras faz uma coisa genial que eu preciso contar porque é muito genial. Que é o seguinte, a Petrobras precisava... Nós temos 8.500 quilômetros de costa. A gente sabia que tinha petróleo no nosso litoral. Não em terra, não que nem lá no Texas, que fica lá em terra, mas no nosso litoral. E aí... A Petrobras, a gente não tem dinheiro para prospectar petróleo. Fazer poços para ver se vai ter, porque é muito grande. Mas governos militares, a gente que manda no petróleo, sim, vocês fazem tudo no petróleo. Então tá. Aí daqui a pouco os militares dão conta. Como assim vocês fizeram contratos com empresas de fora para prospectarem petróleo aqui? Sim, tu disse que a gente podia mandar. O que a Petrobras fez? Ela foi lá e contratou a Shell, a sei lá qual... E disse, procurem petróleo no litoral brasileiro. Se vocês acharem, a gente paga para vocês preço internacional. Se vocês não acharem, o problema é de vocês. Chamava contratos de risco. E aí veio a Shell, todas as empresas vieram procurar. Nenhuma achou nada.
E aí os militares falaram, olha, mas vocês arriscaram os militares, nosso petróleo, Sim. vocês arriscaram. E ali ninguém achou nada. E a Petrobras disse, pois agora a gente tem um mapa de onde não tem petróleo. O que, cara? E aí a gente só vai procurar nos lugares onde eles não procuraram. E aí foi onde a gente achou a bacia de Campos, a bacia de Santos. Que inteligência, cara. Eles são geniais. E aí o que acontece? Esse petróleo que sai aí é um petróleo diferente, que as nossas refinarias não estavam prontas para refinar. Então a gente teve que começar a mexer nas refinarias. E conforme a gente foi aumentando a produção, e hoje o Brasil produz 4 milhões de barris de petróleo por dia, que é autossuficiente. Mas na refinaria a gente não consegue refinar tudo. Então a gente exporta o nosso petróleo e importa já derivados. E nessa conta chega a conta do Irã. Ah, claro. Entendeu? Sim. Porque daí sobe o barril de petróleo. Claro. Por mais que a gente... o preço internacional igual. Isso, porque a gente não consegue. A gente ainda falta refinar aí 10% da gasolina e 30% do diesel. E aí a gente pode voltar. Pô, Juscelino Kubitschek apostou no rodoviarismo, tudo caminhão, tudo a diesel, não sei o quê. Agora a gente é mais refém do diesel, não consegue... entendeu? Porque se tivesse investido em ferrovia, talvez a gente não tivesse tão dependente, não tivesse lá em 2018 uma greve dos caminhoneiros. Exatamente. Entendeu? Então chega. E é isso. Vai ficar mais caro o diesel, vai ficar mais caro o frete, vai ficar mais caro a comida. Tudo vai ficar mais caro. Vai refletir em tudo. Vai refletir em tudo. Tá. Ô Alexandre, olha só, tu falou que então eles desconfiam que é a bomba atômica, né? Então, essa é a desculpa. Ali está escrito o quê mesmo? A primeira vítima. A primeira vítima de uma guerra é a verdade, né? Então vamos lá. A gente sabe que não é, né? Não é. Qual é o real interesse dos Estados Unidos e o real interesse de Israel? O Israel, eu acho que é tipo de comandar ali o Oriente Médio, né? De ficar como referência para os outros países. Porque todos os outros já batem continência, digamos, para eles. Menos o Irã, é isso? Mais ou menos, né? Não diretamente para Israel, mas com as alianças que tinha com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito ligado a Israel, apesar de que agora, com o Irã atacando as bases e os Estados Unidos não defendendo esse país, eles meio que se deram conta que eles só estavam... Talvez. Que essa união não é muito... Mas é interessante a gente ver... dá pra gente pensar algumas coisas assim. Ciro, como eu te falei, persa, aparece na Bíblia judaica como um dos messias que libertou os judeus. Lá na tomada da Babilônia, aquela coisa toda. O Irã, até a Revolução Islâmica de 79, era a maior comunidade de judeus no Oriente fora de Israel. Tinha, sei lá, 100 mil judeus lá. Em 79, quando tem a Revolução Islâmica, o Khomeini ele não reconhece o Estado de Israel. E aí começa uma rusga. Vários judeus saem do Irã, mas o Irã hoje é a maior comunidade judaica no Oriente Médio fora de Israel. Tem, sei lá, 10 mil judeus lá. Inclusive, eles têm vaga no parlamento. Eles têm vaga... tal. Inclusive agora teve um ataque... Nos Estados Unidos eles têm lobista, né? É outra... Que agora parece que vão tirar, né? Estão querendo tirar por conta dessa guerra. Agora teve um ataque Estados Unidos e Israel que atingiu uma sinagoga, que é um templo judeu, lá no Irã, lá em Teherã, e destruiu. E os judeus de lá disseram, como vocês estão fazendo isso e tal, não sei o quê. Mas, enfim, tem uma rusga aí, pós-79. Mas, como eu tinha te dito, né, o Khomeini morre em 89, o Khamenei assume, faz esse negócio que não vai ter bomba. E o Khamenei, dos ayatolás que teve, porque teve o Khomeini e o Khamenei, ele era o menos... belicoso. O mesmo bélico. O menos de briga. O menos de guerra. Do outro lado, tem o Netanyahu, que ele é um cara que, enfim,
tem essa coisa do sionismo e tal. Bem explicado pelo Breno aqui Pelo também. Breno, com certeza. Imagina, né? Que é aquela ideia do antisionismo e antissemitismo, coisas diferentes e tal. Mas, enfim, que é um sionista. E aí, naquela ideia lá do Netanyahu, a gente invade, a gente mata, troca o regime, a população se revolta, troca o regime, trocou o regime. E foi escolhido o filho do Khamenei, do Ali Khamenei, que é o Mojtaba, que é um cara muito mais bélico. Do que o pai. E que, inclusive, poderia fazer uma fátua, já que ele agora... mudar aquela. Acho que ele não vai fazer e tal. Mas aí Israel e o Irã tem agora, né? Teve um cessar-fogo proposto pelo Trump no ultimato dele. Isso. Mas Israel segue atacando o sul do Líbano. Aí o Irã diz, olha só, no nosso cessar-fogo tinha que parar de atacar o Líbano. Sim. Aí Israel disse, não, daí os Estados Unidos, então, daí eles estão negociando ainda, mas ainda está acontecendo uma série de problemas lá, né, de explosões e tal, que eu não sei até onde isso vai. Mas com certeza o Netanyahu ele está bem diminuído enquanto importância, porque o Irã conseguiu furar as proteções de domo de ferro e essa coisa toda, e a população está sentindo, por mais que não chegue tanta informação aqui. Sim, que vai ter eleição agora também, né? Parece vai ter, não sei. Eu ouvi dizer que, se não me engano, vai ter, não sei se ano que vem, parece que ele não, que ele não ganha. Pois é, por então. Por conta de como está a situação. Olha só, eu até vi Vê para nós quando é a eleição, Israel. Eu não sei se não foi o Breno Altman que eu vi hoje, ele falando que a maior comunidade judaica fora de Israel, ou que empata com Israel, é em Nova York, é nos Estados Unidos e tal. E que ganhou o prefeito lá de Nova York, o Mandami, eu acho, que é islâmico. Olha, e 1/3 dos judeus de Nova York votaram nele, que é um cara islâmico. Então, é uma galera que mais progressista. E eu acho que é por isso que a gente nunca pode confundir a lógica do que é o Estado de Israel e os judeus. São coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Inclusive, essa lei da Tabata, esse projeto de lei da Tabata, dá uma misturada nas coisas. Exatamente. Ali tu viu o Breno Altman também fica perigoso aquilo nisso, dali, né? Que é aquela ideia de se eu criticar Israel, o Estado de Israel é uma coletividade judaica, então se eu criticar Israel, eu estou atacando... Estou sendo antissemita. Isso, e aí aquela pessoa, não, mas tu pode criticar Israel desde que tu critique igual tu criticaria qualquer outro país. Tá, mas eu não tenho como criticar qualquer outro país como eu critico Israel, porque Israel faz coisas que os outros países não fizeram. Exato, então não tem. Então aquela lei ali, ela é muito... acaba deixando tudo muito difícil. Parece que foi feito às pressas. Assim. Muito. Mas aí, dentro da grande comunidade judaica dos Estados Unidos, em especial de Nova York, a gente tem judeus progressistas aí que votaram no Mandami, que é um cara islâmico. Sim, olha. Sabe? Sim. Então, o mundo judeu parece que está se reorganizando aí. E talvez o Netanyahu não se eleja. Tu viu quando é que é? 7 de outubro deste ano. É, desse ano, viu? Te falei que tinha eleição. É esse ano. E agora tem também esse ano as eleições secundárias nos Estados Unidos. Que corre o risco do Trump cair também, né? Isso. Viu que eu também dou uma estudadinha. E aí tu vê, né? E aí é legal a gente pensar assim também... uma das críticas lá é que o Irã é uma teocracia, não é democracia, não é não sei o quê. Como eu te falei, o povo elege o presidente dentro ali dos candidatos e tal, escolhidos. Mas no que isso é diferente, por exemplo, a China? Tem 9 partidos políticos, mas só um pode ser presidente. Os outros são consultivos ali e tal. Os Estados Unidos tem 50 partidos. Só tem 2, né? Mas só 2 conseguem chegar para presidente. O Brasil tem 29 partidos. Qualquer um pode ser presidente. Sim. Então, do ponto de vista de ter mais partidos, tu é mais democrático,
Não Os quer Estados dizer- Unidos tem mais partidos, mas só pode de 2 se Perfeito. eleger. Não quer dizer A muito. China tem poucos, não. Só pode um. O Brasil tem 29, mas a gente é melhor porque é mais democrático. O Brasil é melhor que os Estados Unidos, mas o Brasil é melhor do que a China. Depende do que a gente entende por democracia. É né? isso. Porque a gente tem quantos partidos? 29? 29 ou 30. 29, mas de verdade, não vai, muitos não vão chegar nunca. Não vão chegar nunca, porque tem essa história do fundo eleitoral, Claro. do fundo partidário, que tu fica dando dinheiro para quem fez mais Perfeito. votos na última eleição. E aí são sempre os mesmos. Aí tendo mais dinheiro, tu faz mais campanha. Não é democrático também, visto que o dinheiro não é dividido igual. Não, é uma Já começa- proporcional aos votos. E aí sempre quem fez mais votos vai ganhar mais. E aí a gente, em tese, exato. vai... Não dá para falar assim, né? Não é dá, complicado. não dá, Tá, não dá. e o interesse dos Estados Unidos é o petróleo também. É o petróleo e o controle de rota. Porque Controle de rota, o perfeito. Irã, ele está no centro daquilo que a gente vai chamar a ligação do Ocidente com o Oriente. Tudo passa por ali, né? Sim, O petróleo perfeito, passa por um lado, o perfeito. gás passa pelo outro. Então é a rota da seda. Sim, perfeito. É a conexão ali dos dois grandes, que é um continente só, que é a Eurásia, mas a gente divide Europa e Ásia, mas é uma grande conexão. Não né? dá para dizer que o Trump é senil, tá senil, né? Não. Alexandre, nem é só... Assim, a gente não pode esquecer que o Trump, ele representa não é ele que toma a louca todas as decisões, certo? Tem um pouco de narcisismo ali, eu acredito, mas existe um grupo... Sim, os republicanos, e dentro dos republicanos, a ala mais conservadora dos republicanos. E eu digo os empresários, Claro, os claro, grandes claro, capitalistas claro. lá. É só tu eu ver. digo, senão a gente fica... Porque aqui é só um ponto de vista meu, tá? Claro. A gente tem a mania de personificar o problema porque é mais fácil, inclusive, para o próprio sistema. Claro. Quando eu falo que o Daí tu Coutinho elimina é o problema, eu elimino o Coutinho, acabou o problema? Não. Não. Mas É o só pra- Trump, ele veste essa empresário, grande empresário e tal, e ele está fazendo algumas coisas que, se a gente for investigar, e não estou eu aqui acusando, mas tem indícios muito fortes, de pessoas anônimas comprarem milhares de barris de petróleo antes dele tomar uma decisão, daí filho ele toma dele uma parece decisão, e aí a pessoa lucrou 170 milhões de É, dólares então, em 3 dias, não em sei. 3 horas. É. E daí tu fica, como assim? Às vezes, só pelo que ele fala. Isso, e aí a pessoa sabia antes, e aí... Exato. Tá, então tem uma lógica aí que é uma lógica pesada, é uma lógica ilegal, é uma lógica, não sei que... Tu acha que existe a possibilidade dele preso? Isso tudo aconteceu por causa do caso a Epstein também. Ah, pode ser, né? Tem muita Porque coisa ali, se né? a gente parar pra pensar, se parou de falar disso, né? Óbvio, tu esconde. É que assim, ó, vamos lá. Só guerra Vamos lá. agora. Não interessa se é republicano ou se é democrata. Que muita gente acha que um é esquerda e outro é direita. Não é. Um é direita e o outro é mais direita. Isso. Não importa quem está no poder, a relação dos Estados Unidos com o resto do mundo é sempre a mesma. É o nacionalismo. Nós somos melhores, Perfeito. nós vamos mostrar como funciona, nós vamos fazer. Mas sempre que tem algum problema interno, eles inventam um inimigo externo, porque isso une os Estados Unidos. Exato. Então, qual era o inimigo interno? O caso Epstein e Exato. não sei o quê. Então, vamos fazer alguma coisa. E se parou de falar, É né? óbvio que se para, né? Exato. Porque daí tá todo mundo focado nessa... Perfeito. Ô, Alexandre, a gente pode falar um pouquinho sobre guerra assimétrica? Porque agora me fugiu o país aqui. Venezuela, Não, aqui. Vietnã. O Vietnã foi uma guerra assimétrica também, Foi. que os Estados Unidos perdeu, né? Tu pode explicar? Eu entendo, eu sei o que é, mas se tu puder explicar um pouquinho Tem sobre o que é, por que é tão difícil ganhar uma guerra assimétrica, né? Tem um geógrafo que é bem famoso, assim, que chama Yves Lacoste, que ele fala que a geografia serve antes de mais nada para se fazer a guerra. Qual que é o problema? Por que os Estados Unidos perdeu o Vietnã? Porque ele não conhecia o território. Tá, E os vietnamitas conheciam o território. perfeito. Fizeram túneis, Sim, faziam não sei o quê. perfeito. No Irã é a mesma coisa.
O Irã é um país com um monte de montanha, com um monte de não sei o que os caras conhecem e os caras não conhecem. O Irã está há 20 anos se preparando, fazendo cidade subterrânea nas montanhas com lançador de míssil que abre uma coisa que ninguém nunca viu e sai um míssil dali. Tá, mas daí agora a gente vai pensar assim, ó. Os Estados Unidos, militarmente, ele é muito forte. Ele é dono do GPS, esse que eu usei aqui e tal, que a gente usa. E aí uma das primeiras coisas que ele vai fazer quando ele entra em guerra é proibir o GPS lá no Irã. Ele fecha o GPS lá no Irã. Fecha a porta. Só que o Irã tem acordos com outros países, tem interesses com outros países. Claro. A Rússia tem o GPS deles, que é o GLONASS. A China tem o GPS dele, que é o Beidou. A União Europeia está tentando fazer o GPS dela, que é o Galileu. Então, o que aconteceu? O Irã começou a usar a tecnologia dos países não aliados, não alinhados, mas dos países que têm interesse em comum. Porque boa parte do petróleo do Irã, que passa pelo Estreito de Hormuz, vai para a China. Sim. Então, a China está interessada nisso. E outra, o Irã disse que só passaria navio de petróleo se fosse negociado em yuan. Mas nem é isso. É de países que não são aliados dos Estados Unidos e de Israel. Tá. E aí, a assimetria que parece... A assimetria é... os caras são os caras lá das montanhas e não sei o quê. Não é. Eles têm tecnologia, eles desenvolveram tecnologia. Tá. O Irã é um dos países que mais forma engenheiros no mundo e mais tem engenheiras mulheres no mundo. Olha só. Então, eles têm uma construção aí. Então, não é tão assimétrica do ponto de vista tecnológico, tá, mas de valor. O Irã consegue fazer coisas muito mais baratas do que os Estados Unidos. Perfeito. Então, é aquilo. Os caras estavam lançando drone de $50 mil e o Israel mandava um míssil de $2 milhões para bater o drone. Em algum momento, essa conta vai chegar. Vai chegar. Então, é isso que os Estados Unidos também está pensando. Tanto é que o Trump pediu um reforço no orçamento. Sim, para o Congresso. Porque ele precisava de mais, sei lá, 1 trilhão, sei lá quanto de dinheiro, um absurdo. Então, a guerra assimétrica aí é assimétrica não no poderio tecnológico, mas no custo de produção das coisas, sim, entende? Entendi. Legal. Cara, a gente já passou de 1 hora, estamos chegando no fim, mas deixa eu te fazer essa última pergunta, depois a gente vai para o roteirinho final ali. Existe alguma possibilidade de acontecer a Terceira Guerra Mundial, de Rússia e China entrar nessa briga? Por que eu estou te perguntando isso? O Irã não conseguiu abater um caça invisível, chamado caça invisível, que ele, em tese, não teria tecnologia para abater esse caça, e só quem teria seria a Rússia e China. Isso. E ele conseguiu abater um caça chamado caça invisível. Então, eles estão usando tecnologia da China e tal. A China está fornecendo esse material, em que pese ela não ter entrado na guerra, né? Os Estados Unidos agora ele está querendo sair da OTAN. OTAN é aquela organização do Tratado Atlântico Norte que surge lá no contexto de Guerra Fria. De um lado, o Pacto de Varsóvia, a União Soviética e seus aliados. Do outro lado, os Estados Unidos e formam a OTAN. Porque tem lá no artigo 5º da OTAN que se alguém nos atacar, todo mundo vai se defender junto. Sim, perfeito. E aí os Estados Unidos disse, vocês não vão entrar aqui na guerra do Irã? Daí a OTAN disse, mas tu que atacou. Perfeito. Não foi o Irã que atacou. Por isso que o Irã não ataca a Turquia. A Turquia faz parte da OTAN, tá ali do ladinho e o Irã ataca. Inclusive teve uns mísseis que foram para a Turquia e a Turquia não declarou guerra contra o Irã, o que traria toda a OTAN, porque ela não conseguiu provar que foi o Irã. Poderia ter sido, sei lá, o próprio Estados Unidos ou Israel com falsa bandeira. Claro. Com um ataque de falsa bandeira para tentar puxar o país. Porque daí teria sido atacado, aí a OTAN viria. E aí, agora mesmo, acho que foi ontem, o Trump falou, para que eu fico na OTAN se vocês não vieram atrás de mim? Vocês não vieram me ajudar? E agora tem a Groenlândia, então ele já está mirando em outros lugares, que é a Groenlândia. E o meu maior medo não é uma terceira guerra mundial. O meu maior medo é ele sair, mesmo com todo o controle de narrativa, com toda aquela ideia de vou reabrir o estreito, que não estava
fechado quando eu entrei em guerra, mas enfim, com todas as narrativas, se ele sentir que ele saiu ruim, mal visto, como ele é um ególatra, ele vai querer fazer alguma coisa com a Groenlândia, mas com certeza vai fazer com Cuba. Já está fazendo. Já está fazendo e está... em que pese alguns países já estão mandando... a Rússia mandou. A Rússia mandou um petroleiro e confirmou cheio, que vai mandar outro. Né? A Turquia mandou um navio gerador de eletricidade para ajudar. O México está mandando comida. O Brasil mandou, poderia mandar mais, mas mandou também alguma coisa. Mas eu acho que ele vai fazer alguma coisa com Cuba. Porque tem o vice-presidente, eu acho, dos Estados Unidos, o Rubio. Não, o Rubio é o secretário é o secretário de Estado, Isso, o Vance. Marco Rubio, né? O Vance é o vice-presidente. O Marco Rubio, ele conta uma história cubano, né? Que a família dele fugiu do regime do Fidel, só que o regime do Fidel começou em 59 e a família dele migrou em 56. Então, era o Batista. Era o Fulgêncio. Batista. Então, tem aí um ruído, mas tem um problema ali, então eu acho que ele vai querer fazer alguma coisa. É tipo aquele valentão que não conseguiu bater num, aí de raiva ele vai lá e vai bater naquele fraquinho que ele sabe que vai conseguir. Exatamente. Esse é o meu medo maior, assim, do que uma guerra mundial. Sim, entendi, cara, mas é um... Porque os outros países, para entrar numa guerra, tem muitos interesses em jogo para... sério que eu vou me meter nisso daí? Putz, fica todo mundo um ameaçando o outro. Olha só que interessante, a própria China agora está recebendo uma representante de Taiwan, que se diz... Independente. O Xi Jinping vai receber, eu acho que hoje ou amanhã, uma representante. Tipo, uma das primeiras vezes que vai, sabe? Como então, chefe de Estado vai receber? É isso. Não porque a China não reconhece um Estado, né? Aliás... Mas vai receber. Vai receber, vamos conversar, aquela coisa. Aliás, né, de todos os países do mundo, eu acho que só 15 ou só 12 reconhecem Taiwan como independente da China. E o país de maior relevância dentre esses 12 é o Paraguai e Honduras. De maior relevância. Olha Estados Unidos não reconhece, o Brasil não reconhece. Olha só. Ninguém reconhece. E Taiwan se reconhece independente? Não, eles se dizem independentes. Sim, mas eles não têm cadeira da ONU, cadeira da China. Eu vi quem... como é que é o nome daquele cara? Que ele é super bom também. Esqueci o nome dele, mas que droga. Estou sempre vendo ele. Ele tem autismo também, ele teve na China, professor da ICL. Como é que é o nome dele, cara? Esqueci. Sabe quem é, né? Claro. Ele falou que lá na China nem é uma questão isso. Nós somos amigos aqui nas redes. Ele é geógrafo. Isso. Ele é geógrafo. Isso. O cara é muito bom também, né? E ele fala... Elias Jabbour. Elias Jabbour. Isso aí. Ele falou que ele teve na China, deu palestra e tudo. Não. Ele é a maior autoridade em China no Brasil. Ele é foda, né? Ele tem prêmios chineses sobre a obra dele sobre a China. Ele é Elias Jabbour. Ele é fudido. Um cara sensacional. Um dia tu vai vir aqui, hein, Elias? Um dia tu vai vir. O Breno já veio, né? O Breno veio, o Humberto, o Alexandre... Quem me dera tá perto. Quem me dera tá perto. Uma hora vem, né? Eu vi ele falando que na China nem é uma questão, né, cara? Ninguém nem se preocupa com isso. Não, é só a gente aqui falando bobagem. Tem sensacionais da China. Que legal, cara. Então tá, vamos lá. Infelizmente, né? Já passou o quê, Bill? 1h15? 1h18. Meu Deus, cara. Temos que terminar. Boa, não tem um jeito. Mas nós vamos fazer aquele que nós estávamos falando ali, tá? Vai ser muito importante. Alexandre, alguma pergunta que não saiu que tu estava esperando? Vim preparado para isso aqui. Não, e pior que isso é muito legal, né? Que a gente vem com uma ideia, vamos falar sobre Estados Unidos, Irã e Israel. Daí, até no almoço agora, lá em casa, a gente falou, o que tu vai falar? Eu digo, cara, vamos falar, não sei. O que aconteceu, aconteceu, e acontece, né, e cara? É isso. Legal. Eu acho que tem que ser assim, né? Show de bola. Eu quero então que tu deixe um recado pra galera, que tu sabe, né? Então, tu que manda um recadinho pro pessoal que vai assistir nós. Vou voltar naquela ideia de que busquem outras fontes de informação, vão atrás de fonte real, não dá para acreditar em tudo, não dá para ficar perguntando pro chat GPT, porque o chat GPT ele vai dar um jeito de responder conforme tu quer.
E então que a gente busque lidar com informação de verdade e não com desinformação, que eu acho que o mundo vai ficar mais fácil, mais palatável. Ele é muito complexo, de novo, né? São muitos caminhos, muitas possibilidades, muitos jeitos diferentes de fazer as coisas. O nosso jeito é um jeito. Não sei se é o melhor, não sei se é o pior, mas tem que respeitar os outros jeitos. Perfeito. Sejamos todos patriotas. Isso aí. Não precisa baixar a cabeça para ninguém, porque ninguém está ajoelhado, ninguém está mais em cima. A gente está todo mundo no mesmo nível, defendendo nossos interesses, defendendo o nosso jogo sem maniqueísmo e tentando promover aí uma qualidade de vida melhor para todo mundo. É verdade. Ó, e se tu for pesquisar sobre uma informação que tu teve, não vai buscando a resposta que tu quer. Deixa o caminho, deixa o final livre lá. Deixa o final livre. Pesquisa e deixa o final livre. Vai pesquisando, vai construindo a tua Exatamente. pesquisa e é aquilo. Ciência, ela não é neutra, a gente pesquisa isso ou pesquisa aquilo, mas a gente precisa se dar conta. Tem um caso, só para fechar, tem um caso maravilhoso de um terraplanista. Eu sei. Que falou a vida inteira da Terra plana, né? Fez sucesso na internet falando sobre isso. E aí um dia recebeu um convite de ir na tal da Antártida, que ele dizia que não tinha como chegar, não sei o quê. E aí ele foi lá e ele viu e ele humildemente se dobrou. E hoje ele é o maior divulgador de ciência e tal. Por quê? Porque é isso. As pessoas acham que a ciência é dogmática. A ciência tá certa até vir alguém dizer que ela errou. Isso aí. E aí virou uma outra. Perfeito. E aí virou uma outra. E virou uma outra. Por isso que a gente não pode acreditar num cientista que não foi avaliado pelos pares dele. Isso é importante. O cara surge lá, tal coisa, eu consigo agora fazer esse celular levitar. E ele escreve lá e aí todo mundo já sai dizendo que esse celular vai levitar. Não, ele precisa ser testado com método científico. Outros caras, outros pesquisadores validarem aquilo. Perfeito. E aí, se validar, é verdade, dá para levitar um celular. Se não validar, descarta e vamos e seguimos. A verdade da ciência, ela é muito fluida. Até hoje é essa a verdade. É essa a verdade. Até aqui a gente provou. Exato. Pode ser que a gente tenha que voltar, pode ser, mas com dado, com ciência, com dado científico. E fluida não é relativa. Não né? é relativa. Só para deixar claro. Claro que não. Fluida quer dizer que amanhã eu posso ter uma verdade melhor do que essa que eu tenho hoje. Exatamente. Mas e a ciência tem toda a humildade de dizer eu errei, é verdade. Não, eu errei. Eu só tinha informação eu só consegui que me levava até aqui. Perfeito, agora eu consigo ir até aqui e agora eu vou indo. Perfeito, e não tem problema nenhum. Aí. E se na tua pesquisa tu encontrou aquilo que tu esperava, que bom. Se tu não encontrou aquilo que tu esperava, encontrou uma outra coisa, que bom também, porque abriu um mundo novo para ti. Exato. Isso é muito importante. Exato. Não precisa ficar magoado. Não fica magoado porque tu não achou aquilo que tu queria. Exatamente. Fica feliz porque tu abriu um novo caminho. Exato. Né? Para tua consciência. Alexandre, tu sabe então que a gente vai pedir para tu colocar a tampinha para deixar como energia aqui para nós. Tu é o cara que... Aí o Edmove vai fazer... Vou botar aqui a tampinha. Show de bola. Agora, para finalizar, eu quero que tu indique um livro para quem vai nos assistir. Que agora eu comecei a trazer os inteligentes aí que nem tu. Que coisa boa. E aí eu boa. peço para indicar um livro no fim. Tem... Tão bom ler, né? Tão importante demais, né? Mas eu sempre fico pensando assim, né? Às vezes a gente indica um livro que é um livro ligado àquilo que a gente quer estudar, que a gente está estudando e tal. Eu podia agora, como eu estou falando dessa questão toda de desinformação e rede social, tem vários livros legais, mas eu acho que o que nos falta às vezes é conhecer mais da nossa volta, conhecer mais das nossas origens, conhecer mais do que nos conecta aqui a América Latina, a latinidade. Foi muito legal
o Bad Bunny na final agora muito legal do Super Bowl, ele falar, cara, não, América não é isso, América é tudo isso, cara, e tal, muito e citou importante. todos os países e tal, aquilo foi muito legal. Então, assim, tem um autor que é de textos curtos, assim, que ajuda bastante a entender o mundo, e aí principalmente a América Latina, que chama Eduardo Galeano. Adoro. Qualquer livro dele. Achei que tu ia falar Veias Abertas da América Latina. Não, As Veias Abertas da América Latina, ele é mais denso. Ele é um livro... Eu pensava, Espelhos, que é um livro de contos dia a dia, que tu lê rapidinho, assim, e tal. Espelhos do Eduardo Galeano, eu acho que é um livro bom, cara, pior assim. Tu não sabe, olha como o cara... A sintonia é foda, né? Olha só. Eu tava pensando numa frase do Eduardo Galeano que eu ia te falar, cara. Olha que loucura, e tu me indica um livro do Eduardo Galeano. Pra não te mentir, olha aqui, eu tava procurando a frase, cara. Que é, ver se eu tô enganado, mas eu acho que tá no livro As Veias Abertas da América Latina, que é sobre a guerra, que o povo contribui com os mortos, uma coisa assim, é uma frase dele, quer ver? É muito boa a frase, quer ver? Tipo assim, os ricos fazem as guerras e o povo contribui com os mortos. Tá, pode ser. Quer ver? Deixa eu só... Eu vou ter que... É parecido. É a linha do Galeano. Né? É a linha do Galeano, né? Deixa eu só ver se é isso, mas eu acho que não é bem isso, mas é muito igual esse. Mas é dele que, com certeza. E o povo contribui com os mortos. Obrigado, Bill, por não me ajudar. Tô procurando aqui. Os ricos aqui. Tô aqui. Os ricos fazem a guerra e os pobres contribuem com os mortos. Quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que contribuem com os mortos. É isso aí. É exatamente isso. Não, isso aqui tá dizendo que é Jean-Paul Sartre. Tá certo? Sartre. Não, mas tem coisa errada. Então não é bem essa. Eu não errei. Não, vaza, hein? Ô Alexandre, o Google tá errado, certo? Tô eu, então... né? Isso né? É dele, desse Jean-Paul Sartre, pô. Então o Eduardo Galeano deve ter alguma coisa parecida. Deve ter falado essa frase e citado Sartre, e eu não percebi. Mas depois eu vou achar essa frase só para te mandar. Então era isso. Obrigado mais uma vez, Alexandre. Tamo aí. De verdade, nós vamos marcar esse com 4 na mesa. Vamos, vai ser legal. Qual é o nome do senhor que nós vamos trazer aí? Não posso falar porque a gente tem que... Não, tem que falar com ele antes, tá? Isso. Então é surpresa. Torçam que ele venha, que nós vamos ter uma aula empírica, né? Empírica sobre a vida. Show de bola. Então, obrigado mais uma vez. Valeu, e aí nós vamos tirar mais uma foto ali, né, Alexandre? Que tu sabe. Feito na Bill. Salve, gente. Obrigado por quem ficou com a gente até agora, quem vai nos assistir depois. Espero que vocês tenham gostado tanto dessa conversa quanto eu gostei. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. E aguardo vocês na próxima quinta-feira, que o convidado é surpresa ainda. Beleza? Até a próxima.